Pensar antes de agir. Vivemos em uma época marcada pela velocidade. As mensagens chegam instantaneamente, as decisões são exigidas rapidamente e a pressão para responder imediatamente parece constante. Nesse contexto, a frase "pensar antes de agir" pode soar simples, mas contém uma das mais importantes habilidades para uma vida equilibrada, sábia e bem-sucedida. Muitos dos maiores arrependimentos da vida não surgem da falta de capacidade, mas da falta de reflexão. Palavras ditas no calor da emoção, decisões tomadas por impulso, relacionamentos destruídos por reações precipitadas e oportunidades perdidas por escolhas impensadas são exemplos do preço que pagamos quando agimos antes de pensar. Pensar antes de agir não significa viver com medo ou ficar paralisado pela análise excessiva. Significa permitir que a razão, a sabedoria e os valores tenham a oportunidade de orientar nossas ações antes que as emoções ou os impulsos assumam o controle. A impulsividade é a tendência de agir sem considerar adequadamente as consequências. Ela é alimentada por emoções intensas como raiva, medo, entusiasmo excessivo, orgulho ou ansiedade. Quando estamos emocionalmente carregados, nossa percepção da realidade pode ficar distorcida. O problema não é sentir emoções, elas fazem parte da experiência humana. O problema surge quando permitimos que elas se tornem nossas únicas conselheiras. Uma pessoa irritada pode enviar uma mensagem que destruirá uma amizade. Uma pessoa assustada pode abandonar uma oportunidade importante. Uma pessoa empolgada pode assumir compromissos que não conseguirá cumprir. O impulso busca satisfação imediata. A sabedoria considera os resultados futuros. Pensar antes de agir é criar um espaço entre o sentimento e a resposta. Nesse espaço, encontramos clareza, discernimento e maturidade. Existe uma diferença significativa entre reagir e responder. Reagir é automático, é um reflexo. Acontece quase sem reflexão. Responder é consciente, exige consideração, avaliação e intenção. Imagine alguém que recebe uma crítica injusta. A reação imediata pode ser atacar, defender-se agressivamente ou guardar ressentimento. A resposta sábia, porém, pode envolver ouvir atentamente, avaliar se existe alguma verdade na crítica e escolher uma atitude que preserve a dignidade e o relacionamento. A qualidade da nossa vida é frequentemente determinada não pelos acontecimentos em si, mas pela forma como respondemos a eles. Pessoas maduras aprendem que nem toda emoção merece uma ação imediata. Uma das ferramentas mais poderosas para pensar antes de agir é a pausa. A pausa não é fraqueza, é força sob controle. Muitas vezes acreditamos que precisamos responder imediatamente. No entanto, algumas das melhores decisões surgem quando damos tempo para que a mente processe informações e para que as emoções se acalmem. Uma pausa de alguns segundos pode evitar uma discussão. Uma pausa de algumas horas pode evitar uma decisão financeira desastrosa. Uma pausa de alguns dias pode evitar uma mudança precipitada de rumo. A pausa cria espaço para a sabedoria entrar na conversa. Ela permite perguntas importantes. O que realmente está acontecendo? Quais serão as consequências desta decisão? Estou sendo guiado pela emoção ou pela razão? Esta escolha estará alinhada com meus valores daqui a um ano? Essas perguntas simples têm o poder de transformar completamente nossas ações. Toda ação gera consequências. Algumas são imediatas, outras aparecem meses ou anos depois. Pessoas prudentes desenvolvem o hábito de olhar além do momento presente. Elas compreendem que decisões são sementes e que toda semente eventualmente produz uma colheita. Antes de agir, vale a pena perguntar: se eu continuar nesse caminho, onde ele me levará? Essa pergunta muda perspectivas. Muitas escolhas parecem boas no curto prazo, mas produzem sofrimento no longo prazo. Da mesma forma, algumas decisões difíceis hoje podem gerar benefícios duradouros amanhã.
A maturidade consiste em aprender a enxergar além da recompensa imediata. Pensar antes de agir também significa agir de acordo com princípios e não apenas de acordo com circunstâncias. Quando os valores são claros, as decisões se tornam mais simples. Uma pessoa que valoriza a honestidade pensará 2 vezes antes de mentir. Uma pessoa que valoriza a integridade recusará atalhos duvidosos. Uma pessoa que valoriza os relacionamentos evitará palavras que causem feridas desnecessárias. Os valores funcionam como uma bússola interna. Eles ajudam a orientar nossas escolhas quando as emoções tentam nos desviar do caminho. Sem valores sólidos, as decisões passam a depender do humor do momento. Com valores sólidos, existe uma direção consistente mesmo em tempos difíceis. Nenhuma pessoa pensa antes de agir em todas as situações. Todos cometemos erros impulsivos. A questão não é evitar completamente os erros, mas aprender com eles. Cada arrependimento pode se tornar uma lição. Ao olhar para decisões passadas, podemos perguntar: o que me levou a agir daquela forma? O que eu ignorei naquele momento? Que sinais estavam presentes e eu não percebi? Como posso agir de forma diferente no futuro? A reflexão transforma experiências dolorosas em sabedoria prática. Pessoas sábias não são aquelas que nunca erram, são aquelas que aprendem continuamente com seus erros. Existe outro extremo que também precisa ser evitado: a paralisia pela análise. Algumas pessoas refletem tanto que nunca agem. Elas buscam a decisão perfeita, o momento perfeito e a certeza absoluta. Como resultado, permanecem estagnadas. Pensar antes de agir não significa esperar indefinidamente. Significa reunir informações suficientes, considerar as consequências e então avançar com responsabilidade. A sabedoria encontra equilíbrio entre a impulsividade e a indecisão. Nem agir sem pensar, nem pensar sem agir. Refletir e então seguir em frente. Pensar antes de agir é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Algumas práticas ajudam nesse processo. Cultivar momentos de silêncio e reflexão. Buscar conselhos de pessoas sábias. Avaliar experiências passadas. Anotar pensamentos antes de tomar decisões importantes. Fazer perguntas antes de responder emocionalmente. Considerar consequências de curto e longo prazo. Com o tempo, a reflexão deixa de ser um esforço consciente e se torna um hábito natural. A mente aprende a desacelerar antes de decidir. O coração aprende a esperar antes de reagir. E a vida passa a ser guiada menos por impulsos e mais por propósito. Pensar antes de agir é uma das marcas da verdadeira maturidade. É a capacidade de interromper o impulso, avaliar a situação e escolher conscientemente o melhor caminho. Essa prática protege relacionamentos, evita arrependimentos, fortalece a credibilidade e produz decisões mais sábias. Cada ação começa com um pensamento, e quando aprendemos a examinar nossos pensamentos antes de transformá-los em atitudes, passamos a viver com maior clareza, equilíbrio e responsabilidade. Nem toda oportunidade exige uma resposta imediata. Nem toda emoção exige uma reação. Muitas vezes, a decisão mais poderosa não é agir rapidamente, mas parar por um momento, refletir profundamente e então avançar com sabedoria. Nesse espaço entre o impulso e a ação, encontramos uma das maiores fontes de crescimento pessoal: a capacidade de escolher conscientemente o caminho que desejamos seguir.